Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática para o nono ano. Eu sou o professor Jonatas e nessa aula nós vamos discutir alguns assuntos importantes sobre polígonos. Então fica ligado, preste atenção e vem comigo. Muito bem, pessoal. Me fala aí, você sabe o que é um polígono? Desde as primeiras séries, os primeiros anos lá de estudo na matemática, nós nos encontramos com os polígonos, calculamos as medidas dos lados, área, perímetro, sabemos as classificações de acordo com o número de lados, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Mas me fala aí, você sabe a definição correta para que uma figura seja considerada um polígono? Polígonos são figuras formadas por segmentos de reta. Cada extremo desse segmento também é extremo de apenas um ou outro segmento, ok? Que nós chamamos de vértice. E a reunião desses segmentos, que nós chamamos de lados, delimita uma e apenas uma região interna. Essa é a definição correta para polígono. Para que uma figura seja classificada como polígono, ela precisa obedecer todas essas regras. Então vamos analisar essa definição por partes, vamos lá? Primeiro diz que um polígono é formado por um segmento de reta, tudo bem? Isso significa que o lado de um polígono jamais pode ser curvo. Sempre tem que ser formado por segmentos de reta, por pedaços de reta, o que já exclui, por exemplo, figuras como essas daqui. Dá uma olhada que essas figuras apresentam alguns lados que são curvos, ok? Então, nenhuma dessas figuras pode ser considerada um polígono. A segunda parte da definição diz que cada extremo dos segmentos de reta também é extremo a apenas um outro segmento de reta, que é o que a gente chama de vértice. Bom, isso também já exclui figuras como essas daqui. Dá uma olhada nessas figuras, observe que ali os vértices ligam mais do que dois segmentos. Dá uma olhada. Por exemplo aqui, este vértice vermelho, ele liga para este segmento com este segmento, ok? O extremo desse com o extremo desse, mas também é o extremo desse e o extremo desse. Então, nenhuma dessas figuras aqui pode ser considerada polígono. Por exemplo, nessa última aqui, observe, este vértice está ok, né? Ele é o extremo desse segmento e é o extremo desse segmento, mas este vértice não tem um outro segmento aqui, tudo bem? Por isso que figuras que são assim, ó, abertas, tá? Não são consideradas polígonos. Fica ligado. A terceira parte daquela definição de polígonos que nós estamos vendo aqui nessa aula, diz que a reunião de todos esses segmentos pode delimitar apenas uma região interna, né? Todos os lados reunidos delimitam apenas uma região interna. Por exemplo, com essa figura aqui, tá? Observe que todos os vértices ali, todos os segmentos delimitam apenas uma região interna, tá? No polígono nós temos aqui os vértices, tudo bem? Vértices, a união desses vértices nós chamamos de lados, tá? Isso aqui é um lado. E repare que aqui nós temos apenas uma região interna, ok? O que já faz com que essas figuras aqui não sejam consideradas polígonos, tá? Dá uma olhada aqui para essas figuras e perceba que elas delimitam mais de uma região interna, né? Por exemplo, essa vermelha aqui delimitam duas regiões internas. Já a figura verde tem 3 regiões internas. Então, nenhuma dessas pode ser considerado um polígono. E aí, me conta, entendeu corretamente a definição de polígono? Muito bem. Então agora nós vamos ver o que significa chamar um polígono, ou classificar um polígono como regular. Qual é a definição de um polígono regular? Bom, para que um polígono seja considerado regular, ele precisa obedecer algumas regrinhas que nós vamos ver aqui nessa aula, tá? A primeira regra é que todos os lados de um polígono regular são congruentes, têm a mesma medida, ok? Lados de um polígono regular sempre são iguais, pessoal, tá? Você não pode ter um lado que difere dos outros, tudo bem? Nesse caso, o polígono seria considerado irregular. Outra regra que um polígono regular precisa obedecer é que todos os ângulos internos precisam ter a mesma medida, bem como os ângulos externos também. Para calcular o ângulo externo de um polígono regular é bem simples. Basta que você pegue 360 graus e divida pelo número de lados que tem nesse polígono. E aí, para descobrir o ângulo interno, é só fazer o ângulo suplementar ao externo, ok? Bom, nós já vimos que
para que um polígono seja regular, ele precisa ter os lados congruentes, todos os lados com a mesma medida, e também os ângulos internos congruentes, todos iguais, ok? Mas tem mais uma propriedade nos polígonos regulares que é muito importante. Muito bem, para demonstrar isso aqui para vocês, essa outra propriedade que faz com que um polígono seja regular, eu vou usar esse software aqui de geometria chamado GeoGebra. Um software gratuito, só você procurar no Google lá, GeoGebra, você vai encontrar, ok? Muito bem, olha, eu vou desenhar aqui um hexágono regular, tá? Um polígono de 6 lados, hexágono regular, dá uma olhada. Muito bem, olha só, esse hexágono aqui é regular. Bom, nós vimos que para que ele seja regular, todos os lados precisam ter a mesma medida. Então, olha só, se a gente clicar aqui do E para D, a gente vai ter a medida 2 centímetros, que é a mesma aqui, né, do ponto D até o ponto C, 2 centímetros, do ponto C ao ponto B também 2, ponto B até o ponto A, 2, ponto A até o ponto F, 2, e aqui também 2. Repare, todos os lados aqui do meu hexágono, construído com 2 centímetros, tem a mesma medida, os lados são congruentes. Claro que você observa aqui nesse hexágono que ele obedece àquela primeira definição, né? Uma figura formada por segmentos de reta, beleza? Os vértices aqui sendo extremos de 2 segmentos e apenas uma região interna, ok? Bom, além dos lados serem congruentes, terem a mesma medida, para que um polígono seja regular, ele precisa ter os ângulos também iguais, né? Os ângulos internos. Então, olha só, vou medir aqui o ângulo E, para você dar uma olhada, 120. Vou medir aqui agora o ângulo D, também é um ângulo de 120, tá? Ângulo C aqui, ó, quanto é que vai dar? 120, o zero ficou escondidinho aqui atrás, beleza? Olha só, quanto é que vai dar o ângulo B, também 120, tá? Ângulo A, quanto que vai dar o ângulo A? Observe, 120, aqui agora o 1 ficou escondido, tá bom, gente? Não é 20 não, hein? E aqui o ângulo F, 120 graus. Bom, essas duas propriedades nós já tínhamos visto, né? Que os lados devem ser iguais e os ângulos também. Agora, os polígonos regulares têm uma outra propriedade importante, bem característica aqui dos polígonos regulares, que é ter uma circunferência externa ao polígono, passando por todos os vértices desse polígono. Uma circunferência circunscrita ao polígono. Dá uma olhada. Olha só essa figura, tá? Dá uma olhada aqui, dá uma olhada nessa circunferência que circunscreve esse hexágono, tá? Isso vale para qualquer polígono regular. Todos os polígonos regulares têm uma circunferência que fica fora, circunscreve e que necessariamente passa por todos os vértices do polígono, ok? Todos os polígonos regulares também têm uma circunferência inscrita a ele, tá? Que tangencia todos os lados ali na região interna, mas isso é assunto para uma próxima aula. Uma outra análise muito legal que a gente pode fazer no hexágono, olha só, é que se eu construir o segmento aqui, eu dividi esse hexágono em 6 triângulos, tá? Observe que aqui nós temos 6 triângulos. E aí, será que esses triângulos são regulares? Bom, para ser regular, precisa ter os lados iguais e os ângulos iguais. Então vamos calcular aqui a medida desses lados e desses ângulos para verificar se esses triângulos aqui são ou não regulares. Olha só, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Aqui um outro ângulo de 60 graus. E aqui eu também tenho 60 graus. Então os ângulos internos são iguais aqui, tudo bem? Já os lados, vamos analisar quanto é que vale os lados aqui. 2, né, que era o lado do hexágono, tudo bem? Agora de E até G, ó, repare, EG também é 2. E de F até G, 2 também. Tá? Então, todos os lados com a mesma medida, todos os ângulos internos congruentes. Esses 6 triângulos que formam aqui o hexágono também são regulares. São triângulos regulares. Quando um triângulo é regular, ele recebe o nome de equilátero. Tudo bem? Triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais e todos os ângulos também congruentes com a mesma medida, beleza? Muito bem, galera, então dá uma olhada aqui em alguns exemplos de polígonos regulares, tá? Bem conhecidos. O triângulo que nós vimos
é chamado de triângulo equilátero, o quadrado, tá? Beleza? Quadrilátero regular é quadrado, beleza? Aí o pentágono regular também aqui. E dá uma olhada nisso aqui, tá? Nas circunferências que ficam fora aqui dos polígonos regulares, mas não esqueça, essa circunferência tem que passar por todos os vértices do polígono, tudo bem? Aí pode ser considerado um polígono regular. Muito bem, pessoal, ficamos por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham entendido todas essas propriedades, essas informações muito importantes aqui na geometria. E para a gente encerrar, vou deixar essa atividade com vocês aqui. Confere a página lá no seu volume 2, tá bom? E também aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo com a resolução da atividade. Um abraço para todo mundo!